Vimos que é possível expressar na aritmética de Hobson números incrivelmente grandes. Lembre da função de Ackermann. Então, em tal aritmética, na aritmética de Hobson, temos, digamos, uma linguagem muito expressiva nesse sentido. Com poucos símbolos, conseguimos, por exemplo, expressar números enormes. Ou seja, ela consegue, digamos, falar muito, dizer muito, com poucas palavras. Mas essa aritmética é também expressiva em outros sentidos. Ela tem uma linguagem na qual podemos expressar todos os procedimentos decidíveis. Isso também é incrível e importante. Presta atenção, estamos falando de todos os procedimentos decidíveis. Veja um resumo dessas ideias no esquema. Temos aqui um número grande, muito grande, que é expresso na aritmética de Hobson. Observe como é esse número. Ele é 100 e aqui temos uma exponenciação e aqui 100, ou seja, é 100 elevado a 100, mas essa exponenciação, ela tem um número, uma ordem, que por sua vez, o que define esse número, essa ordem dessa exponenciação, é uma outra exponenciação, 100, setinha, 100, que por sua vez o número dessa seta é dado por esse cálculo. E o número dessa seta é dado por esse cálculo. E o número dessa seta é dado por esse cálculo. Por que esse número é tão grande assim? Basta lembrar o seguinte, o que é 3? Setinha 4, 3. Olha, a exponenciação de nível 4, a quarta exponenciação, é a dupla seta. E já calculamos esse número. É esse número aqui. E a exponenciação de grau 5 é duas setas. E já fizemos esse cálculo, que deu esse número. E esse número é tão grande que nem mesmo prosseguimos no cálculo. Ele é gigantesco. Então, se aqui estamos falando de exponenciações de nível 4 e de nível 5, imagina essa exponenciação que está nesse nível, dado por esse número, essa que é dada por esse número, essa que é dada por esse número e essa que é dada por esse número. Apenas esse último número que dá para a gente conceber o que ele significa. É 100 elevado a 100, que é um número grande. Então, esse número certamente é o maior número que você já viu na sua vida, escrito em uma folha, com poucos símbolos. Nesse sentido, a aritmética de Hobson é muito expressiva. Expressa muito, fala muito, com poucas palavras, com poucos símbolos. Além disso, na aritmética de Hobson, podemos expressar procedimentos decidíveis. Esses procedimentos são aqueles que definem funções que sempre retornam um resultado, ou seja, que nunca entram em loop, funções que não entram em loop. Dado um n, essa função faz um cálculo e sempre retorna um resultado. É importante entender esse fato e perceber como é importante ter uma aritmética que expressa esse tipo de função. Funções que definem procedimentos decidíveis. Será que qualquer propriedade pode ser expressa na aritmética básica? Além disso, e se a propriedade
pode ser expressa? Então, ela tem solução? Ou seja, é possível resolver o problema que ela estabelece, por exemplo? Essas são importantes questões da lógica. E passaremos a seguir a analisá-las de uma maneira introdutória, evidente. Essas questões são complexas. Considere um exemplo. A propriedade aritmética denominada conjectura de Goldbach. Veja, conjectura de Goldbach. Essa conjectura é um exemplo de propriedade aritmética. E vamos considerar essa notação, Gold-N. Mas o que significa essa conjectura, essa propriedade? Olha, Gold-N é verdadeira se somente se todo número par n maior que 2 é a soma de dois primos. Expressar essa propriedade na aritmética básica corresponde a encontrar uma fórmula, digamos, HGD de x, da aritmética básica, tal que, para todo modelo padrão I, se I de x é igual a n, e um n maior que 2, então a interpretação da fórmula é verdadeira se somente se n é a soma de dois primos. Observe o que significa expressar uma propriedade como Gold-N na aritmética básica. Significa encontrar uma fórmula. E essa fórmula é verdadeira se somente se a propriedade é satisfeita. É exatamente isso que significa expressar algo na aritmética. É encontrar, é definir, é estabelecer uma fórmula no âmbito da aritmética básica, ou seja, usando a linguagem da lógica de predicados com os símbolos especiais da aritmética básica. Essa propriedade pode ser de fato expressa na aritmética básica. Mas, do fato dela ser expressa na aritmética básica, não significa que a conjectura é verdadeira. Ou seja, não significa dizer que todo número par n maior que 2 é a soma de dois primos. Aliás, a conjectura de Goldbach, proposta pelo matemático prussiano Christian Goldbach, é um dos problemas mais antigos não resolvidos da matemática. Ou seja, até hoje ninguém ainda demonstrou tal afirmação e também não demonstraram que tal fato é indemonstrável. Interessante essas coisas. Então, expressar algo não necessariamente significa resolver. Vamos generalizar as ideias anteriores nas definições a seguir. A linguagem da aritmética básica, denotada por LA, é uma linguagem interpretada. Ou seja, ela é uma linguagem interpretada por um modelo padrão. E são esses modelos, são essas interpretações que consideramos neste contexto. A linguagem LA é a linguagem da lógica de predicados, na qual incluímos os símbolos aritméticos 0, S, adição e multiplicação. Além disso, a interpretação desses símbolos extras em LA, é dada por um modelo padrão. Aqui nessa definição, esses símbolos, que são os símbolos que incluímos na linguagem da lógica de predicados,
nós os denominamos de símbolos não lógicos. E os símbolos usuais da lógica de predicados são símbolos lógicos. Além disso, como essa é uma linguagem interpretada por um modelo padrão, há um acordo, então, sobre a interpretação desses símbolos, dos símbolos não lógicos. Esse símbolo é interpretado como sendo zero, esse como uma função sucessor, esse como uma adição e esse como uma multiplicação. E vale a pena lembrar que o domínio das interpretações consideradas é, então, sempre igual a n. Observação final. É claro que a aritmética de Robson usa a linguagem da aritmética básica, ou seja, a aritmética de Robson é uma aritmética básica. Veja agora a definição do que significa expressar uma propriedade na aritmética básica. Uma propriedade prop, por exemplo, uma propriedade número par, por exemplo, daquelas que nós já analisamos. A propriedade Go de n, por exemplo. Então, uma propriedade própria sobre os números naturais n é expressa na linguagem LA, a linguagem da aritmética básica, por uma fórmula H prop x, na qual x ocorre livre se e somente se, para todo n nos números naturais, temos esses dois fatos. Então, quais são as duas regras que devemos seguir para estabelecer, dizer que essa fórmula expressa a propriedade prop? A primeira nos diz que, se n tem a propriedade prop, então para toda interpretação I, e estamos considerando as interpretações que são modelo padrão, temos o seguinte, que I de H prop de n é igual a T. Observe a diferença, aqui temos n barra e aqui temos n. Esse é um objeto sintático e esse é um objeto semântico. Além disso, se n não tem a propriedade, então para toda interpretação, a interpretação da negação é que é igual a verdadeiro. Suponha então aquele caso particular da propriedade dos números pares. Essa propriedade é expressa dos números pares, é expressa por essa forma. E, pelo que estamos dizendo aqui, temos o seguinte: se y é interpretado como n, a interpretação dessa fórmula é verdadeira se somente se n é par. Por outro lado, a interpretação da negação é verdadeira quando ocorre tal fato, ou seja, se y é interpretado como n, a interpretação da negação é verdadeira se somente se n não é par. Uma observação final. Podemos generalizar e considerar H prop de várias variáveis, não apenas de uma, como está aqui na definição. Uma aritmética na qual as propriedades podem ser expressas, certamente tem especial interesse. Entretanto, observe que as propriedades que estamos interessados nesse curso, por exemplo, são aquelas que podem ser efetivamente calculadas. Isso é, propriedades decidíveis. Dê uma olhada lá na definição de decidibilidade, vale a pena. E o que temos a chamar a atenção é o seguinte: a linguagem da aritmética básica possui tal característica. Uma linguagem aritmética é suficientemente expressiva se as condições a seguir são satisfeitas. A linguagem expressa toda a propriedade aritmética decidível.
O que significa tal fato? Que existe algoritmo que decide a propriedade. Um algoritmo que sempre retorna uma resposta. Um algoritmo que não entra em loop. Além disso, a linguagem contém a linguagem da lógica de predicados. Dada tal definição do que significa ser suficientemente expressiva, temos esse teorema, que é um teorema importante. A linguagem LA da aritmética básica é suficientemente expressiva. Por exemplo, a linguagem da aritmética de Robson. Conclusão: a aritmética de Robson é suficientemente expressiva. Conseguimos expressar na aritmética de Robson propriedades aritméticas decidíveis. Nesse curso, não vamos demonstrar o teorema que acabamos de ver. Mas vale a pena pensar sobre tal resultado. A linguagem da aritmética básica expressa toda a propriedade decidível. Qualquer uma. Sem exceção. Puxa, isso é incrível. Por que isso é incrível? Imagina se alguém lhe pergunta se você consegue expressar todos os seus sentimentos. É claro que a resposta é não. A nossa linguagem natural não é expressiva o suficiente para expressar tudo o que sentimos. No caso da aritmética básica, ela é suficientemente expressiva para expressar todas as propriedades decidíveis.